Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de didática que está sendo oferecida pelo curso de licenciatura em matemática na modalidade EAD do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O tema da aula de hoje será transposição didática, interdisciplinaridade e contextualização. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós temos que ter como base a nossa BNCC e o currículo da instituição de ensino ao qual nós atuamos, trabalhamos. Então, como que a gente vai fazer esse processo? Selecionamos ali o conteúdo. Depois que a gente seleciona ali o conteúdo, pensamos nos objetivos que nós vamos traçar para a nossa aula, o que é que a gente tem que pensar? O que é, então, quando a gente para e pensa sobre esses conhecimentos que a gente tem que aplicar? O ato, gente, de fazer uma transposição didática é o quê? Tá? A transposição didática é uma necessidade que a gente tem de pegar o conteúdo, de pegar aquele objetivo e modificar de acordo com o público. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ensinar ali as operações matemáticas, a gente vai ter um determinado público. Quando é educação infantil, então a gente vai atuar de determinada forma. Quando é um ensino médio, por exemplo, de EJA, ou um público de educação de jovens e adultos, nós vamos atuar de uma outra forma. Então, essa capacidade nossa de pegar aquele conteúdo, aquele objetivo e adaptá-lo é o que a gente está chamando de transposição didática. Então, a gente tem objetivos do conhecimento, objetivos de ensino que nós vamos querer trabalhar, que estão lá previstos dentro do currículo, tá? Cada escola, às vezes quando é uma escola estadual ou uma escola municipal, eles têm um currículo que foi construído coletivamente, junto por uma equipe pedagógica, com a participação ou não, né? Vai de acordo com o sistema escolar deles. Que constroem aí esse currículo. E esse currículo, a gente tem que selecionar o que é que vai ser trabalhado cotidianamente a partir da avaliação prévia que a gente deve fazer dos nossos alunos. Então, identificamos esses objetivos de conhecimento. Depois da seleção, a gente faz esse recorte para aquele público, como que nós vamos, o que é que nós vamos trabalhar, qual é a faixa etária que nós vamos trabalhar, qual é a série que você vai ter que trabalhar, para a partir daí você indo construir, tá certo? As competências que estão vinculadas à proposta pedagógica da escola. Alguns aspectos ou temas a gente deve enfatizar mais, outros são mais diminuídos. Por exemplo, vamos supor, dentro do ensino fundamental 1, a gente já viu lá as somas, não é isso? Quando a gente for trabalhar no segundo ano, a gente já vai trabalhar de uma forma mais resumida, porque ele já tem um embasamento. Então, o que é que deve ser reforçado, o que é que deve ser diminuído, vai de acordo com o público, vai de acordo com a série, tá bom? A ideia sempre é tentar trazer formas, objetivos, para que o aluno consiga aprender. Lembrem-se, a gente tem que partir do pressuposto de que o nosso objetivo, acima de qualquer coisa, é a aprendizagem do aluno. Então, transpor didaticamente é partir disso. Desculpa, é partir dessa perspectiva de que a gente vai pegar os nossos conteúdos e vai adaptá-los à realidade daquele público, tá? Então, existem alguns conteúdos que nós vamos ter que ter uma sequência de ordenamento. Então, a gente organiza, né? Todo o conteúdo, na verdade, existe alguma sequência. Às vezes é mais importante você aprender determinado conteúdo primeiro do que outro, até quando vocês estiverem vendo essa questão da psicologia, do desenvolvimento da aprendizagem, vocês vão ver que muitas vezes o aluno, ele não aprendeu aquele conteúdo de acordo com a teoria, né, de Piaget, é porque ele não estava no desenvolvimento cognitivo adequado para aprender naquele momento. E depois, em um outro momento, ele aprende. Entendeu? Então, é importante a gente entender que existe essa sequência. E aí a gente buscar os embasamentos necessários para poder trabalhar com os alunos. Às vezes a gente pode utilizar mais de texto, às vezes a gente pode utilizar mais de gráficos. Vai depender do conteúdo que a gente quer abordar, tá? Qual é o instrumento que vai nos ajudar e facilitar essa aprendizagem do aluno. Outra coisa que a gente tem que ter noção é de que o que a gente está trabalhando com o aluno é uma parte apenas daquele conhecimento.
não é o conhecimento todo. O conhecimento da ciência, por exemplo, da matemática, né, ele é muito mais amplo do que a gente traz. A gente traz apenas um recorte daquele conhecimento. Então, a gente tem que ter todo o cuidado dos procedimentos que nós vamos utilizá-los para poder trabalhar. Alguns estudiosos até ressaltam a importância de você utilizar dentro das suas aulas uma diversidade de métodos, que essa diversidade de métodos é que vai conseguir alcançar o público, né? Às vezes você utiliza um método X para trabalhar um conteúdo, mas quando for no outro, na complementariedade desse conteúdo, você já utiliza outro, para tentar facilitar essa aprendizagem do aluno. E aí a gente chega numa temática, né? Sai da transposição e chega na temática interdisciplinaridade. O que a gente tem que entender? O nosso conhecimento, gente, ele não é um conhecimento disciplinar. A gente tem hoje em dia, as disciplinas estão divididas, né? Aqui a gente tem a disciplina de português, a disciplina de matemática, a disciplina de história, a disciplina de geografia, entre outras. A gente trata o conhecimento como se ele fosse um conhecimento quebrado. E ele não é quebrado. A matemática, por exemplo, ela vai estar enraizada em várias esferas do conhecimento. Ela não está presa só ali, a matemática, a soma. Não, vocês estão vendo aí, quando vocês estão estudando a matemática, que ela é muito além disso tudo. Então, a gente tem que tentar extrapolar essa ideia de que o conhecimento está fechado numa casinha, né? Ou o conhecimento seria fechado só no ambiente da sala de aula. Não, ele está muito além. Então, a disciplina, a gente está lá com a disciplina de acordo com o que está estruturado dentro da escola, mas o conhecimento não é assim. Então, ele tem que romper isso. Então, é importante que haja uma cooperação entre as disciplinas. Então, por exemplo, muitas vezes tem determinadas instituições que eles trabalham com o que a gente chama de aprendizagem baseada por problema, né, que é uma modalidade, uma metodologia, e tem uma outra que é a aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problema, ela tem um questionamento e você vai, a partir desse questionamento, você vai trabalhando os conteúdos com os alunos para solucionar aquele questionamento, que normalmente é um questionamento relacionado ao cotidiano. Então, o aluno não vai ficar preso só à matemática. Não, ele vai perpassar tudo isso. Vamos dar aqui um rápido exemplo. Se eu chegasse para os meus alunos e falasse como que nós podemos solucionar de forma científica e tecnológica o problema do lixo eletrônico, como é que a gente pode conscientizar a nossa sociedade relacionada ao lixo eletrônico. Em uma primeira etapa, os alunos, nós poderíamos trazer vários textos relacionados à documentação, né, de como trabalhar essa questão do lixo eletrônico. Então, eles têm que ter aquele momento de estudar a temática. Quando eles estiverem lá estudando a temática, eu posso trazer textos que vão trazer dados estatísticos que vão comprovar a quantidade de lixo eletrônico que está sendo trabalhado ali. Para o aluno analisar aqueles dados estatísticos, eles vão ter que ter um conhecimento de matemática que está para além do conteúdo ali relacionado a, por exemplo, ciências. Não é verdade? Quando eu falo de lixo eletrônico, a gente pensa logo questão de meio ambiente e vincula só a ciência. Mas não, ó. As leituras do texto estão relacionadas à língua portuguesa, eles podem produzir textos. A análise desses dados estatísticos, a busca de compreender todos esses dados envolve a questão do ensino da matemática. Então, percebam que o conhecimento ele vai estar para além só daquela disciplina de ensino de ciências. Ele vai envolver muitos outros conhecimentos. Então, é importante que a gente tenha essa necessidade, né, de compreender, de aplicar, de mobilizar. Uma das coisas que a gente tem que entender é que nós precisamos conversar, dialogar com os nossos colegas das outras disciplinas. E a partir desses diálogos, nós vamos conseguir montar projetos, construir, né, determinados projetos que estão para além daquela nossa disciplina. Agora, percebam também que quando a gente está trabalhando numa perspectiva interdisciplinar, a gente rompe essas estruturas de uma educação tradicional que a gente tem, tá? Que está muito vinculada a ficar só na sala de aula, que está muito vinculada, hoje o conteúdo é tal, tem que fazer exercício, ela rompe essa ideia.
Ela rompe essa ideia. Então, vamos dar aqui mais um exemplo. Ao estudar as relações entre as diferentes formas de conhecer o fenômeno poluição, por exemplo, a gente reconstrói esse fenômeno com a contribuição de cada disciplina, mas resultando num conhecimento único, diferente, mais complexo do que aquele, né, que estava sendo enfrentado, determinado ali. Então, poluição é outro tema que tem além, assim, você pode trazer na questão da ciência, quais são os dados dos poluentes, né? A questão química que está envolvida, a questão da matemática também, dentro de cada uma dessas porcentagens que vão envolver por aí, é algo muito mais além. Então, nós temos que romper essa visão, tá? Da casinha fechada, que eu não converso com nenhuma outra disciplina. Isso não pode rolar. Então, o trabalho interdisciplinar, ele vai envolver atividades de aprendizagem que vão favorecer essas vivências dos nossos alunos. Ela tenta trazer problemas do cotidiano, da vida real, para tentar solucionar. E a partir disso vai encaixando os conhecimentos relacionados a determinadas áreas. Todos os projetos, tudo que a gente trabalha interdisciplinar tem que envolver todas as áreas? Não. Às vezes você tem uma temática que vai envolver muito mais português, geografia, história do que matemática, tá? E isso é muito natural. Isso acontece porque em outro momento vai ter um projeto, vai ter uma questão, problema a ser solucionada, que vai envolver muito mais a área da matemática do que qualquer outra área, tá bom? E aí a gente tem uma outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente está fazendo os nossos... pensando na aprendizagem do nosso aluno. Contextualizar, tá? Quando eu estava ali dentro da minha graduação, eu achava que tudo era muito fácil pensar na questão da contextualização. A contextualização é só trazer ali o contexto do aluno. Mas, gente, os livros, os materiais, eles dificilmente trazem um contexto. No ano passado eu defendi o meu doutorado, e aí o meu estudo do doutorado tinha uma etapa que eu tinha que observar as aulas dos professores. E aí é interessante perceber que esse contexto, muitas vezes, ele não é aplicado. Por exemplo, alguns professores, eles traziam exemplos de São Paulo, do Rio de Janeiro, para explicar o clima, tá? Para explicar a questão da meteorologia, enquanto a gente poderia trazer o clima relacionado ao que está dentro do sertão, por exemplo, pernambucano, que é aqui a região aqui do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Então, contextualizar é uma estratégia que vai dar uma significância para aquele conteúdo para o nosso aluno. Então, o aluno vai entender dentro de um contexto onde você aplica aquele conteúdo, tá? Então, é muito importante que a gente faça com que o aluno entenda. Ó, eu estou aprendendo o cálculo ali matemático, né? Aquelas operações matemáticas, por quê? Em que momento que eu vou aplicar aquilo ali? Então, quando a gente traz um contexto dentro do nosso currículo, ele fala da importância de você pensar nessa herança cultural, científica, espiritual de toda a nossa nação. E a Base Nacional, apesar de muitas críticas, ela fala também da importância de ser interdisciplinar e ser contextualizado o ensino, tá? Então, mesmo com todos os problemas que a base tem, ela ainda cita de forma superficial, claro, mas ela cita a importância de nós trazermos um ensino contextualizado, interdisciplinar para o nosso aluno, que faça com que o aluno entenda por que eu estou aprendendo as operações subordinadas, subjetivas, objetivas diretas. O aluno tem que entender. Por que é importante eu entender sobre clima? Por que é importante eu entender a que região que eu pertenço? Então, a aplicabilidade, o significado daquele conteúdo tem que existir também. Por isso o contexto. O contexto, ele dá um significado, tá? Ele aproxima aquele conteúdo do aluno e faz com que o aluno aprenda mais rápido. Quanto mais o aluno percebe a aplicabilidade daquele conteúdo dentro do cotidiano dele, mais ele aprende. É fato isso. Tá? Isso é fato comprovado cientificamente em várias pesquisas. Agora, romper isso, essa barreira, tentar aplicar isso, romper isso dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente, é a nossa grande luta. E aí, dando uma finalizada, tá? A vida pessoal e cotidiano dos nossos alunos, elas são amplas de riqueza e de complexidade.
Então, a nossa sociedade, a sociedade que o aluno vive, ela tem que ser instrumento, tá? Dessa transposição, dessa nossa capacidade de pegar o conteúdo e colocar na linguagem do aluno. Gente, quando a gente fala linguagem do aluno, não é a gente pegar todas essas gírias, coisas que os alunos falam, e colocar na nossa aplicabilidade, não. Eu preciso entender aquelas gírias dos alunos, mas eu não tenho que sair do meu linguajar para ir para o linguajar do aluno. Não é isso que a gente está dizendo, tá? Esse cuidado aí a gente tem que ter. Existem limites, tá? Ok, então era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer dentro dessa nossa perspectiva da aula hoje, sobre contextualização, interdisciplinaridade, transposição didática. Leiam o material que a gente vai trabalhar durante essa semana e eu acredito que vai dar tudo certo. A gente vai se encontrando aí dentro da próxima aula. Um abraço e até breve.